Vamos fazer um exercício. Exercício 1. Encontre todas as derivadas parciais de segunda ordem de f de xy igual a x mais y mais xy. Tentem resolver, por favor. Então, nós temos f de x, ou seja, derivada parcial em relação a x. Então, eu vou derivar só em relação a x e o y vai ser considerado constante. Então, derivada de x é 1, derivada de y constante é 0, derivada de xy, derivada de x é 1, fica 1 vezes y. Então, a derivada parcial de f em relação a x é igual a 1 mais y. Derivada parcial de f em relação a y. Então, vou tratar y como variável e x como constante. Derivada de x em relação a y é 0. Derivada de y em relação a y é 1. Derivada de xy em relação a y, derivada de y é 1, então fica 1 vezes x, x. Agora eu vou derivar f em relação a y e depois a x, ou em relação a x e depois a y, né? Então, agora eu vou pegar a derivada em relação a x, que já está aqui o resultado, e vou derivar em relação a y. Derivada de 1 em relação a y é 0, derivada de y em relação a y é 1. Agora eu vou pegar a derivada de f em relação a y e derivar em relação a x. Então, aqui está a derivada de f em relação a y. Agora eu vou derivar em relação a x. Derivada de 1 em relação a x é 0. Derivada de x em relação a x é 1. Agora eu vou derivar calcular a derivada parcial de x da derivada parcial de x, né, em relação a x. Então, cadê a derivada parcial em relação a x? Está aqui. Essa derivada parcial em relação a x. E vou derivar ela novamente em relação a x. Então, derivada de 1 em relação a x é 0, derivada de y em relação a x também é 0. Então, a derivada de segunda ordem de f em relação a x é 0. Vou fazer a mesma coisa com a derivada parcial de f em relação a y, né, de segunda ordem. Então, eu já derivei a primeira vez em relação a y e vou derivar mais uma vez em relação a y. Então, cadê a derivada de f em relação a y? Está aqui, 1 mais x. Agora, vou derivar essa derivada em relação a y de novo. Derivada de 1 em relação a y é 0, derivada de x em relação a y é 0. Pronto. Teorema, né? Teorema das derivadas mistas. Se f de xy e suas derivadas parciais, derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, derivada parcial de segunda f em relação a y, x, derivada parcial de segunda ordem em relação a x, y, forem definidas em uma região aberta contendo um ponto AB e todas forem contínuas em AB, então a derivada parcial de x, a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB é igual à derivada parcial de segunda ordem de x em relação a y no ponto AB. Ou seja, eu posso inverter a ordem aqui que o resultado vai ser o mesmo. Então, eu não vou precisar calcular duas vezes. Xy, calcular para xy e depois para yx. Exemplo, escolhendo a ordem de diferenciação. Encontre a derivada de segunda ordem de w em relação à derivada parcial em relação a y e depois a derivada parcial em relação a x. Se w é igual a x que multiplica y mais e elevado a y sobre e elevado a y mais sobre y ao quadrado mais 1. Então, vamos lá. A notação derivada de segunda ordem de w em relação a y e x nos diz para diferenciar primeiro em relação a y e então em relação a x, né? Esse é o caminho, primeiro y, depois x. Contudo, se postergarmos a diferenciação em relação a y e diferenciarmos primeiro em relação a x, obteremos a resposta mais rapidamente, porque nós acabamos de ver aqui, né, que se a função for contínua, nós podemos fazer isso, nós podemos inverter a ordem que o resultado vai ser o mesmo. Aqui, nós vimos aqui, né, nesse teorema. Tá, aqui. Então, em duas etapas. Então, vamos lá. Derivada de w em relação a x. Qual é a derivada de w em relação a x? Cadê minha função? Está aqui atrás. Vamos voltar nela. Vou derivar em relação a x. Em relação a x, a derivada de xy em relação a x é y.
E derivada de e elevado a y sobre y ao quadrado mais 1 em relação a x é zero, isso aqui é constante. Então, a derivada parcial de w em relação a x é apenas y. Aqui é y. Agora, eu posso calcular a derivada de segunda ordem de w em relação a x e em relação a y, que vai ser o quê? Então, agora eu vou pegar a derivada parcial de w em relação a x, que eu já descobri que é 1, e vou derivar de novo em relação a y. Derivada de y em relação a y é 1. Então, bem mais fácil. Se diferenciarmos primeiro em relação a y, também vamos obter o mesmo resultado, que a derivada de segunda ordem de w em relação a derivada em relação a x e y é igual a 1. Mas imagina vocês aqui, ó, vamos derivar primeiro em relação a y. Qual que é a derivada de x e y? X. E derivada de e elevado a y sobre x ao quadrado mais 1 vai dar u sobre v, que vai dar u' v menos uv' sobre v ao quadrado. Olha o trabalho que vai dar, sendo que nós resolvemos em piscar de olhos aqui. Então, escolher a ordem de derivação é muito importante, gente. Derivadas parciais de ordem superior, né? Apesar de lidarmos, na maioria das vezes, com derivadas parciais de primeira e segunda ordens, não existe limite teórico para o número de vezes que podemos diferenciar uma função. Assim obtemos derivadas parciais de terceira e quarta ordens, que denotamos por símbolos como. Então, derivada de terceira ordem de f em relação a x em relação a y ao quadrado. O que significa y ao quadrado? Vou derivar y duas vezes, x em relação a y duas vezes, em relação a x uma vez. Pode ser escrito como f de yx, né? Ou a derivada de quarta ordem de f em relação a x ao quadrado e y ao quadrado, ou seja, vou derivar em relação a x duas vezes e derivar em relação a y duas vezes. Pode ser dado como f de yx. Como acontece com as derivadas de segunda ordem, a ordem de diferenciação é irrelevante desde que as derivadas na ordem em questão sejam contínuas. Exemplo 11. Calculando uma derivada parcial de quarta ordem. Então, eu vou derivar, né, em relação de uma derivada parcial de quarta ordem, onde a ordem vai ser yx, yz. Né? Essa é a função x, y, z, que é dada por 1 menos 2x, y ao quadrado z, mais x ao quadrado y. Então, vamos lá. Solução, né? Essa é a função. Então, vamos derivar agora, primeiro, em relação a y. Né? Qual a derivada dela em relação a y? Vai ser 0, 2 vezes 2, 4 menos 4x, yz, ainda estou dando em relação a y, e mais x ao quadrado. Então, ficou menos 4x, yz, mais x ao quadrado. Vou derivar agora, já derivei em relação a x, vou derivar em relação a y, né? Então, aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando que a ordem não interessa, né? Então, eu já vou pegar o que está em derivado em relação a y e derivar em relação a x. Então, derivar isso aqui em relação a x vai ficar menos 4yz, né? Mais 2x, né? Que eu estou derivando agora em relação a x. E agora eu vou derivar, eu já derivei uma vez em relação a y e uma vez em relação a x. Agora eu quero derivar de novo em relação a y, né? Essa daqui, né? Aqui, ó. yx, vou derivar em relação a y. Então, derivando essa expressão em relação a y, vai dar o quê? Menos 4z, né? Derivada de menos 4yz em relação a y é menos 4z. E 2x em relação a y é zero, então ficou menos 4z. Agora, eu quero derivar tudo em relação a z, né? Que é esse resultado aqui, yx, eu vou derivar em relação a z, vai dar menos 4 em relação a z, derivada de menos 4z em relação a z é menos 4. E aqui terminamos a nossa aula 10.